Bem, amigos do canal, estamos mais uma vez aqui hoje para falar de recursos humanos. Iremos fazer uma breve explanação de uma primeira teoria de liderança, né? A ideia do nosso projetinho aqui, eu e a Janaína, nós falaremos sobre 8 ferramentas que nos auxiliam como líderes na gestão de pessoas. E hoje nós começaremos com o processo de recrutamento, seleção, que em inglês é onboarding. Vai ficar chique, né, Janaína? Fica, né? Então, explica pra gente aí como que funciona um pouquinho disso aí. Oi, gente, boa noite. Bom, boa noite para quem está vendo à noite, bom dia para quem está de dia, né? É muito bom estar aqui falando de novo sobre RH e para falar desse processo de onboarding. Onboarding, quem teve a oportunidade de passar por ele, né, e vivenciar sabendo, consciente do que estava acontecendo, sempre vai achar inesquecível, né? Ou porque foi muito bom, muito marcante, ou porque foi um desastre completo, que também acontece, né, André? Mas o onboard, ele vem completando, né, a fase de recrutamento e seleção. Então, a empresa pensa, né, a posição que ela tem ali disponível para preencher, quais são as competências, quais os conhecimentos, o que aquela pessoa precisa ter, né, de habilidade, de atitude, o que ela precisa trazer de contribuição pessoal e profissional ao chegar, né, se candidatando para essa profissão. É feito um processo seletivo, e cada empresa tem, né, a sua forma de selecionar, em geral, as psicólogas organizacionais participam, o gestor que vai receber a vaga normalmente participa nas etapas finais, né, para fazer a escolha final ali. E aí, depois disso, feita a escolha, né, assina o contrato de trabalho, se marca o dia para começar, né, e nesse dia começa o onboard. É quando a pessoa chega a bordo, né, e aí, a partir disso, ela faz parte da empresa. E a empresa precisa, então, mostrar para ela agora, na prática, quem é essa empresa, qual é a cultura que é vigente, como a gente trabalha, como a gente faz as coisas, como a gente se relaciona nesse ambiente que é a empresa. E aí, a partir disso, surgem inúmeras formas diferentes de você fazer um onboard, porque a gente tem inúmeras culturas diferentes, né, que prevalece as mais tradicionais, as mais modernas, para quem vai trabalhar em casa, para quem vai trabalhar presencial. E aí surgem as possibilidades, né, André? Que as vivências que eu já passei, eu tive a oportunidade de passar por cinco empresas, né, das quais 4 eram muito grandes, e a última que eu trabalhei era uma empresa familiar. Trabalhei em Embraer, trabalhei na Caio Induscar, trabalhei no Grupo Centroflora. Todas elas, praticamente naquele momento que eu entrei, era uma cultura diferente do que hoje a gente vê, né, Janê? Que existe essa preocupação realmente do engajamento, de Sim. mostrar a filosofia da empresa, a cultura da empresa. Antes a gente entrava e já ia, né? Tá aqui sua máquina, já sai operando aqui. A gente chamava de integração, não de onboarding, né? E eu vivenciei assim condições de levar uma semana para saber onde era o banheiro, Nossa. né? Coisas assim que a gente acha, né? Traz a surpresa, né? Mas eram coisas que eram corriqueiras, né? Que antigamente, principalmente empresas que tinham assim, muito homem, assim também. Vai lá, faz o que tem que fazer e você ia perguntando, onde fica o banheiro, onde fica o vestiário, onde que eu pego o EPI e tal. Era meio que você ia Era um se virando, né? auto-onboarding. Era um auto-onboarding. E hoje é bem diferente, hoje já tem uma estruturação, né, Janaína, já de como Exatamente, é fazer, planejado. né, onde a pessoa se sente bem. E essa trazendo, assim, outro ponto de vista, assim, também para você que já está um tempo já na mesma casa, né, a empresa que eu trabalhei nesses últimos 15 anos, ela tinha uma questão muito, assim, do turnover imediato. Era assim, ó.
o funcionário começava a trabalhar às 7 horas da manhã e 9 horas ele queria ir embora. Ah, Né, era um absurdo, assim, ó. Já encontramos situações assim, vivenciei nesses últimos 15 anos, do profissional pegar o uniforme pela manhã e começar a trabalhar e ter o contato com o ácido, ter contato lá com algumas condições insalubres, assim, e ir para o banheiro e não voltar mais, deixar o uniforme lá e ir embora. Tudo porque é um processo de integração onde não foi bem explicado, não foi bem orientado. E durante todos esses últimos 15 anos aí, o nosso RH lá teve esse estudo, teve essa preparação, e nos últimos anos melhorou bastante essa condição. Mas era uma condição que faltava, né? A técnica do onboarding, né? exatamente, exatamente. E ela gera frustração quando não sai, né? E acaba ainda, né, num turnover daí tão rápido. Ela gera uma frustração para ambos os lados, né? Porque a empresa precisa preencher aquela posição, precisa da produção ali, né? E a pessoa se decepciona profundamente, se candidatou ao emprego, quis, né? Foi, compareceu e acaba descobrindo que não é aquilo que ela imaginava, né? Por isso que é um momento muito importante, né? E por isso que eu acredito que ao longo do tempo as empresas perceberam, né? Que é o momento de você realmente mostrar, né? O que você espera e o que você oferece de verdade. É óbvio que as coisas que foram prometidas no processo seletivo devem ser cumpridas, a gente espera, né? Essa coerência já inicial, né? Mas é sempre diferente, né? Quando você sai da teoria para a prática, né? E é diferente porque é diferente você olhar um mapa e andar na rua, né? Sempre vai ter um buraquinho, uma calçada mais larga, mais estreita, é diferente andar, né, na prática. E aí, essa é a hora, né, de mostrar. Eu me lembro do meu onboard, né, que foi a minha integração. Então, eu me lembro, a minha empresa é muito grande e tem muitos departamentos e muitas siglas, infinitas siglas. E no primeiro dia eu devo ter ouvido umas 200 siglas e eu não entendi nenhuma. Né? E me lembro de um dos gestores que, por acaso, né, ia ser o meu gerente entrar, era um auditório, as pessoas sentadas, o instrutor dando as explicações iniciais, e o gestor entrou e apontou, né, quem são os melhores. Quem são os melhores? Os melhores são meus, e aquela posição autoritária, sabe, antipática, né? E eu era da turma dele, eu era uma das empregadas dele. Né? Então, não foi uma impressão acolhedora, não foi assim, nossa, que legal, foi uau, onde que eu vim parar, né? Então, hoje em dia, eu acho que a gente tem um pouco mais de cuidado nesse sentido, né? De permitir que a pessoa entenda, e não que não deva, né? Eu, na minha empresa, faria a questão do acolher para que ela se sinta bem. Eu acho que a pessoa deve se sentir bem, né, desde que chega. Mas também de mostrar a realidade. Aqui a gente trabalha dessa forma, os nossos valores são aplicados no dia a dia desse jeito. Né? O cafezinho é ali, quem vai é fulano, né? A faxineira trabalha dessa forma, a gente integra ela assim, assado, enfim. Todo o contexto, né, de relacionamento entre áreas, tudo isso vai sendo demonstrado ali no onboarding. Né? E isso vai gerando, e aí, né, a palavrinha mágica que você já trouxe, né, o engajamento, né, que é ali no primeiro contato, na primeira conexão, a sua melhor chance de criar uma experiência tão boa, né, que o seu empregado queira permanecer, que aquilo marque, né, intensamente a vida dele e que ele permaneça. Eu me lembro, durante a pandemia em especial, né, de acompanhar pelo LinkedIn as movimentações de pessoas que estavam trabalhando em casa, e aí de ver kits de onboarding, né, chegando na casa da pessoa, com aquelas cadeiras, né, fantásticas para você trabalhar de casa, e aquele kit, a caneca bonita, a agenda e tal, tal, tal. Então, você vê a empresa buscando, né, se posicionar fisicamente ali próximo daquele empregado, para marcar, né, a cultura, a excelência, o tratamento que ela dá para o empregado, que ela espera que o empregado dê, né, em retribuição para o cliente da empresa, para os colegas de trabalho, enfim, é a história do exemplo, né, mostrar com o exemplo a forma que a gente espera, né, da atuação ali do empregado. Eu tinha outra técnica que eu gostaria de ter feito também, principalmente para a parte operacional,
eles têm muito essa condição de visualizar, né? Às vezes a gente explica tudo, mas trazer em monta o que é realmente é um pouco complexo. E eu falei, ó, tem que trazer um vídeo institucional da empresa, mostrar, pega assim, faz vídeos das áreas correlatas que eles vão trabalhar, a operação trabalhando, não precisa ser um vídeo técnico propriamente Sim, dito, mas mostrar, ó, esse setor funciona mais ou menos dessa forma, tudo, até para a pessoa ir se ambientando e tirar aquela exato. curiosidade, tudo. Uma coisa que eu achei muito bacana que um colaborador que eu trabalhei, ele passou, que é uma experiência que tem lá na JBS. Quando entra um profissional do nível de operação, ele, nos primeiros dias, ele vai, obrigatoriamente, ele vai almoçar com o gestor, Olha né? que legal. Então, nesse processo de já ir almoçar, é um tempo que realmente tem que ter uma fraternização ali, né? Que acaba indo almoçar junto. E aí, conversa alguma coisa que não necessariamente é do trabalho, conta um pouquinho da vida do cara, já tem essa abertura, né, de falar, Perfeito. de conhecer da família, uma coisa que você posicionou no último bate-papo, né, de ficar mais próximo, né, Saber os objetivos, os sonhos. dos sonhos. E aí é uma oportunidade, né? Porque assim, dentro do dia a dia, é difícil nós, gestores, tudo dentro de uma operação tão carregada, parar um dia inteiro, né, para dar uma atenção para o funcionário, É né, errado. principalmente quando a gente ainda não tem uma estruturação e ainda tem um segmento de turnover alto, onde a rotatividade está havendo ali. Então, se você for dar, todo funcionário que entrar, se for dar atenção, também você não vai ter o tempo para o seu trabalho. Sim. Você tem que Vamos encontrar ter o equilíbrio. isso, né? É. Mas eu achei bem interessante essa condição de que na hora do almoço você vai realmente tirar um pouquinho o pé. E daí você conversa. E essa obrigatoriedade de você pegar para a mão os que estão entrando e sentar na mesa, fazer o primeiro almoço junto, tudo eu achei bem interessante. É. E eu fiquei imaginando agora, né, na sua história, que você almoçava num restaurante da empresa. Eu almoçava no restaurante da empresa. Da empresa, né? E aí o gestor ir ao restaurante da empresa demonstra que o restaurante da empresa está bacana, Sim. né? E a empresa tem um cuidado com isso, né? Então isso faz parte do onboard, isso faz parte, né? De existe uma preocupação, uma alimentação boa, saudável, gostosa, num ambiente, né, legal. Uhum. Essa Então, foi uma boa vivência que eu tive, viu, Janaína? Assim, todas as empresas que eu trabalhei, sempre tive a oportunidade de passar por refeitórios excelentes, assim, sabe? Porque é uma característica especial, né, para áreas de indústria, assim, né? É sim, um fator que chama muito atenção e muitas vezes é um, um benefício, né, para o colaborador, né? Ele sim. ter o tempo ali e nós, principalmente nesses últimos 15 anos, mesmo quando terceirizou o serviço, ainda tínhamos um excelente serviço, assim, de atendimento da refeição, um atendimento nutricional, você poderia até solicitar, né, uma dieta, se fosse Olha que necessário, bacana. era bem bacana, assim, e passei por indústrias enormes, né, a Embraer mesmo, eram 2.000 alimentações no dia ali, então era um negócio bem grande, assim, né, a É um estrutura, baita restaurante, né? era uma outra fábrica dentro da própria Sim, fábrica, né, isso para mesmo. atender. E a logística, tudo desse atendimento, tinha, né, tem que ter uma gestão de pessoas ali, acolhendo todo mundo, Sim. era bem interessante. Quanto a esse princípio aí, eu só tenho pontos positivos, graças a Deus. Ai, que bom. Aí essa questão a gente tem também um diferencial, a parte da indústria, né, essas questões de uniformes, né. Eu passei por empresas onde a gente tinha, no início da minha carreira, a obrigatoriedade de uniforme, né, e é uma condição também, né, ser colocada, explicada, né, dentro do processo da integração, né, Janine? Exatamente. Exatamente. Eu, pessoalmente, por exemplo, eu tenho resistência ao uniforme, né? Eu acho que a roupa é uma expressão da pessoa e tal, né?
Mas eu entendo perfeitamente, e eu lidei muito, a maioria, a grande maioria das pessoas que eu recebia, né, na área de educação para fazer o onboard, ia trabalhar com uniforme, né, e enquanto eles ficavam no onboard, a gente já pegava, né, os dados necessários para solicitar o uniforme do tamanho dele, tudo bonitinho, né, porque, em geral, os treinamentos de quem fica na ponta, né, uma empresa de serviços, alguns ficavam 30 dias para aprender a operacionalizar os sistemas, trabalhar com a questão do atendimento, e outros, pelo menos uma semana, né, conhecendo ali os valores, a missão, toda a parte estratégica da empresa, numa linguagem mais simples, mais acessível, sem, né, aprofundar muito no plano estratégico, mas dando a diretriz geral, a visão geral que a empresa pretendia, mostrando, né, um organograma gigantesco, com as várias áreas, e aí trazendo para a realidade dele. Então, dentro desse todo, você está nessa área aqui, que vai desdobrar, até que vai chegar aqui, né, na sua posição de trabalho, para ele saber, né, o impacto daquilo que ele faz, aonde é visto também, para ele se localizar, né, no espaço. E muitas vezes no treinamento já vem, né, ali, junto com o onboarding, não só a cultura em si, né, mas a questão da parte prática mesmo e técnica do que ele vai fazer, né. E pode vir num treinamento teórico, a pessoa aprende, né, as teorias envolvidas naquilo que ela vai fazer, pode vir num treinamento prático, onde ela aprende e já fica ainda num ambiente de laboratório, né, e ao final, na rua ou no atendimento, sendo acompanhada por um colega mais experiente, né? Mas aí sim, concluindo o onboard dela, já preparando ela para o trabalho. Né? Já na fase do como fazer, né? Isso. Eu me lembrei agora de quando eu trabalhei no Banco do Brasil. Eu fui fazer o meu onboard, foi super chique, na Avenida Paulista, uma semana lá para fazer o onboard, né? Pessoas de várias regiões do estado, e os professores eram empregados, né? Preparados para atuar como facilitadores, né? E eram muitas dinâmicas de convivência, de relacionamento em equipe com o cliente. E eu tinha uma ânsia muito grande de conhecimento técnico. Eu tinha uma preocupação de quando eu chegar na agência, como que eu vou trabalhar, né? E não foi lá, não foi. Então, né, se você está esperando um onboarding aí, né, para fazer numa empresa, pode ser que, né, a parte técnica fique para depois, como ficou a minha. E deu certo, foi tudo bem também. São vários, tem até para comentar, né, a relação da superestimação e a subestimação, né? Quando a gente também cria uma expectativa tão grande assim, nossa, vai ser o melhor lugar do mundo, daí de repente não é bem aquilo ali. Essa semana anterior eu passei por um processo de seleção e recrutamento, né? Onde eu cheguei na empresa assim, daí você tem aquele primeiro impacto, né? Fala assim, puxa vida, não tá bem pintadinho, não tem as rotas de fuga, não tem. Então você já traz já, né? A sua experiência coisas, anterior já criou para você um padrão, né? Um padrão. Do que é um ambiente. Um ambiente. Daí você já pega e já fica assim, já, né? Fala, nossa. Então, tudo acho que é vivência que a gente vai crescendo também, né? E da mesma forma as metodologias, né? De introdução ao novo colaborador, tudo. E ele não. E deixar claro, né? As condições para que ele possa desenvolver o trabalho dele da melhor forma possível, né? Exatamente. Que é esse o principal objetivo, né? Da gente fazer ali uma boa recepção. Bom, falamos do processo de recrutamento, né? Você comentou bem da questão da estratégia das empresas, né, Janaína? De alocar colocar na integração, né? Já colocar a filosofia da empresa, o conhecimento, a cultura organizacional, não tudo de uma vez só também, né? Que é impossível absorver tudo, mas os pontos principais, né? Foram sempre colocados, né? Daí essa parte
depois que entrou o colaborador, tudo que ele vai transpassar ali dentro daquele processo de conhecer a empresa, quando ele tem um padrão, né, já estabelecido de outras empresas que ele trabalhou, ou se é um profissional que está integrando no mercado na primeira empresa, ou que vem de uma área diferente, né, às vezes vem de serviço, vai para a indústria, ou vice-versa, né. Eu tive uma outra percepção também, quando eu saí de uma indústria farmacêutica e fui para a indústria automotiva, então também foi essa condição também, Completamente né? diferente. Era uniforme, era branco, eu tinha que se paramentar todo de proteções, tá, para máscara, toquinha no cabelo, botas, né? Mesmo a parte administrativa, nós tínhamos muito contato com as áreas produtivas, né? Então tínhamos que nos proteger tudo, né? Proteger o ambiente, né? E depois vai para uma área automotiva, onde não tem um zelo tão grande, já muda para cinza, já, né, a cor das paredes, já, as máquinas passam a ser azuis ou amarelas, né, onde era tudo branquinho ou de inox, né, que era Sim, bem o padrão das indústrias farmacêuticas. Acho que para início, Janaína, acho que é por aí, né, essa questão do onboarding, né, da gente falar o processo de integração, muito bem falado, né, esses pontos da filosofia da empresa, né, que é importante, ao, exatamente. ao integrante que está iniciando ali a sua carreira dentro daquela empresa, saber disso e já ter uma percepção de que aquilo ali é a filosofia da empresa que deve ser seguido, né? Para que ele também não se sinta enganado, né? Exatamente. E para que ele analise, acho que hoje em dia a gente tem essa ânsia, e acho positivo, que eu me sinta coerente, que eu me sinta vinculado aos valores e à forma de trabalho daquela empresa. Porque se ela faz algo que eu não concordo, que vontade que eu vou ter, né? Que engajamento que vai gerar para eu ficar ali. Então, quanto antes as coisas ficarem claras, acho que todo mundo segue mais feliz. Hoje a percepção do recurso humano está muito latente, né, Janaína? Acho que para todas as empresas, tudo hoje o conhecimento por ele estar muito difundido, então parte o diferencial é o recurso humano, é o Sim, capital humano. E quanto exato, mais esse capital humano for engajado, for comprometido, é melhor o resultado lá na frente, né? exatamente. Para a empresa e para a pessoa. Isso. É o que o mais importante, né? Eu acho que Sim, assim, é todo um resultado, né, Juliana? Porque quanto mais a pessoa estiver tranquila, no domingo, eu tive uma entrevista com um engenheiro de segurança do trabalho. E a gente tocou muito nesse ponto, né? De que o operador, quando ele está num ambiente onde ele está preocupado com o risco, né, da operação dele, ele não é um operador que ele vai desempenhar em sua capacidade plena, né? E isso o próprio RH vai conseguir constatar, né, através de sim, entrevistas, sim, acompanhamentos. Uma coisa que eu achava legal também, assim, nessa última empresa que eu trabalhei, depois do período de experiência, tinha uma entrevista de acompanhamento, né? Que as analistas de RH, elas iam no campo, né? Iam com o operador, ela não avisava que ela ia fazer aquela entrevista. Ela pegava, eu tá finalizando o processo de experiência do José. O José, ele é da montagem. Eu vou lá na montagem, acompanho onde está o José ali, ela ficava ali, tipo, uma meia hora, 40 minutos, sem, observar. só observando. E depois ela chamava e fazia entrevista com ele, né? Para trazer o feedback do próprio gestor da área, o gestor do RH, tudo como estava procedendo, e o gestor de segurança, né, que era Sim, importante também a gente montar esse tripé aí também importante e coletar informações também para melhorar o processo de integração, tudo como um todo, né?
Aí hoje eu falei mais com vocês. Né? É porque você está fazendo meu onboard, eu estou chegando ainda. Não, mas ficou muito legal também o nosso vídeo de hoje. Aí para as próximas semanas, né? Daí a gente vai montando as outras temáticas, tal. Vão haver temáticas que talvez a gente tenha que dividir em mais de um vídeo para não ficar muito Concordo, sim. extenso, né? Que são Então, interessantes, merecem a nossa atenção, né? E requer mais tempo mesmo. e requer mais tempo, daí a gente vai se adequando. Mas o inicial aí do nosso pequena introdução aí já ficou legal já. Tá ótimo. Logo, logo a Beleza? gente vem com os próximos. Então tá joia. Obrigado, Janaína. Obrigada eu, André. Obrigadão. Tchau, tchau, pessoal do canal. Tchau, tchau.